Meu querido, minha querida, que bom estarmos aqui. Vejam a pedagogia divina ao longo desta semana da oitava, que nos convida a crer que o nosso Deus é real. E a gente rezou a semana inteira, a gente sentiu ao longo de cada live no cerco de Jericó, que Jesus não é uma ideia, senão seria ideologia. Jesus não é um sentimento, porque esse sentimento pode vir e pode ir embora. Jesus é pessoa. É uma das pessoas da Santíssima Trindade. E a garantia de que o nosso Deus é um Deus encarnado, um Deus próximo a nós. Um Deus que se deixa encontrar, e nós que desejamos sempre estar com Ele. Quando o Geraldinho me pediu para partilhar com vocês este testemunho, é porque, de fato, o que eu vou relatar agora é fruto da misericórdia divina. E eu pedi que você silenciasse o teu coração, que você acalmasse o teu coração, porque não é o Padre Luiz Antônio que irá falar agora, mas sim o próprio Deus por intermédio de mim. Porque cada testemunho que a gente escuta é Deus que nos toca, a fim de que este testemunho salve pessoas. Eu quero dizer para você que eu venho de uma família católica, genuinamente católica, e sou, para a honra e glória de Deus, o quinto padre da minha família. Na árvore genealógica dos meus, de modo particular, na árvore genealógica materna, eu sou o quinto sacerdote. Então, eu cresci numa família católica, numa família que me ensinou a amar Deus, numa família que me ensinou a amar a igreja. E em toda a minha vida eu nunca duvidei, veja lá, nunca duvidei de que Deus existe. Desde a mais tenra idade, desde criança, quando eu ia à missa na paróquia do meu primo, Monsenhor João Leite, lá em Maceió. Hoje ele já está no céu. Mas eu ia à missa, e quando eu ia à missa eu dizia: eu quero ser padre. Eu quero buscar a intimidade com Deus através do sacerdócio. Então, só para que você compreenda que eu nunca duvidei de Deus. Mas eu quero dizer para vocês que eu nunca senti Deus tão perto de mim quanto no dia 12 de janeiro de 2014. Porque este dia 12 de janeiro de 2014 foi um marco referencial na minha vida. Ora, quando eu entrei no seminário, sempre nas minhas férias, quer as férias de julho, quer as férias de janeiro, eu sempre ia ao Renascem. Renascem é o Retiro Nacional de Seminaristas. Um retiro promovido pela Renovação Carismática Católica. Retiro que foi colocado no coração do Monsenhor Jonas Habib para salvar as vocações e para trabalhar, por assim dizer, os seminaristas que são oriundos da renovação carismática. Pois bem, meus queridos, então, chegado o mês de julho ou de janeiro, eu estava no Renascem. E eu me recordo que em janeiro de 2013, nos 30 anos do Renascem, em Campinas, São Paulo, Deus nos dava a visualização de um sol e de uma terra batida, de uma terra avermelhada.
E ali Deus estava dizendo para a coordenação do Renasce, que desde aquele momento eu já fazia parte, representando os seminaristas, frutos da renovação carismática católica de Alagoas. Então, ali eu estava no retiro da coordenação. E lá em Campinas, nos 30 anos do Renascem, Deus fazia brotar em nosso coração que Ele estava incendiando a nossa vida. O discernimento da visualização do sol, o discernimento da terra abrasada, era de que Deus estava nos alcançando. De que forma? Deus estava renovando, dando um novo sentido. E eu me recordo que quando veio o retiro propriamente dito, na semana seguinte, também lá em Campinas, havia um momento cultural em que nós rezamos com a cruz. E a cantora Olívia Ferreira foi lá no Renascem cantar e rezar conosco. E ela cantava: tudo passa pela cruz. Eu vou abrir um parêntese para que você esteja muito atento aos sinais. Veja, janeiro de 2013, 30 anos deste retiro para os seminaristas carismáticos. Deus tinha dado a visualização de um sol e de uma terra avermelhada, abrasada, e nós éramos motivados a cantar e rezar: tudo passa pela cruz. E foi interessante que naquele momento cultural nós cantávamos isso e deixávamos nos conduzir por esta verdade de fé, de que nós devemos abraçar a cruz, mas não somente abraçar a cruz, tudo na nossa vida passa pela cruz. A cruz passa pela nossa vida religiosa, mas a cruz passa também pela sua vida. E quando a gente compreende que tudo passa pela cruz, a gente se rende a este mistério, meus queridos. E daí a coordenação do Renascem, discernindo, porque é sempre assim, num retiro a gente escuta Deus para discernir aonde será o próximo Renascem. E o Senhor, naquele momento dos 30 anos do Renascem, nos levava ao seguinte discernimento: eu quero que em 2014 este retiro aconteça no coração do Brasil, numa terra onde o sol brilha incessantemente e numa terra avermelhada, abrasada. E nós tivemos o discernimento de que esta terra era a cidade de Palmas, no Tocantins. Pois bem, em janeiro de 2014, nós fomos para Palmas, de fato no coração do Brasil. E o Renasce acontece da seguinte forma: uma semana é o retiro da coordenação. Nesta coordenação há um seminarista de cada estado do país, onde a gente ali vai rezar, vai ouvir Deus e vai ver o que Deus pede de nós para aquele retiro. E na semana seguinte ao retiro da coordenação, acontecem de fato o Renascem, Retiro Nacional de Seminaristas. Pois bem, eu tinha acabado o seminário em 2013 e estava com o coração abrasado, Terminei toda a caminhada vocacional, o sonho de ser sacerdote, o sonho de estar fazendo a vontade de Deus. E terminado todo esse processo, em dezembro de 2013, em janeiro de 2014, eu fui ao Renasce. E chegando em Palmas, lá estavam os demais seminaristas, cada um de um estado do país. E durante o retiro da coordenação, que aconteceu no seminário de Palmas, Deus, Ele falava fortemente ao nosso coração. E quando Deus falava fortemente ao nosso coração, Ele sempre pedia de nós
a palavra do retiro na vida. Veja, era muito forte, porque o tema do retiro naquele ano era conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Veja, conservar o quê? O que eu já busco, mas conservar a unidade do Espírito. Meu querido, minha querida, todo batizado tem o Espírito Santo em seu coração, mas é preciso que cada pessoa batizada conserve a unidade do Espírito, buscando intensificar cada dia mais a sua vida de oração, buscando se entregar cada dia mais à vontade do Senhor. E foi assim que a gente fez naquele retiro da coordenação. E é interessante que Deus, nos momentos de oração, nos dava muitas visualizações. E quem bebe da espiritualidade carismática, ou você que é combatente, e sempre acompanha as lives do Geraldinho e da Missão Resgate, no momento de oração, Deus pode falar conosco através de visualizações. E eu nunca duvidei de uma visualização em oração, porque não é fruto do nosso humano, não. Quando alguém diz, eu estou tendo uma visualização, este alguém, creio eu, sempre para, reflete e diz a si mesmo, sou eu que estou querendo dizer isso, ou isso é a vontade de Deus para aqueles a quem Ele quer falar? Então, você que bebe da espiritualidade carismática, você que é da RCC, você que é de uma nova comunidade, você que é combatente, sempre deve fazer esta pergunta: o que Deus está falando? Ele quer falar para o povo, é vontade de Deus ou é vontade minha? Porque, meu querido, Deus sempre diz, e o que Ele diz se cumpre. Por isso que eu digo a você, vá guardando aí todos esses sinais que o Padre está partilhando. E naquele retiro da coordenação lá em Palmas, Deus nos dava a visualização da raiz de uma árvore. E eu lembro que um seminarista partilhou, neste momento Deus está nos dando a visualização da raiz de uma árvore. Vamos silenciar e ouvir o que Deus quer falar conosco através disso. E eu lembro que Deus colocava no meu coração, e eu falava naquele momento, Deus está nos dando a firmeza da raiz de uma árvore. E esta firmeza é para que a gente nasça de novo. Veja como isso é forte. Esta firmeza da raiz de uma árvore é a misericórdia de Deus que estava nos alcançando naquele retiro. Pois bem, no outro momento de oração, Deus nos dava a visualização de um presépio. Ora, o que significa presépio? Natal, nascimento. Veja, voltando um pouco, raiz de uma árvore, ou seja, firmeza na raiz, e a árvore ela só cresce se ela tiver uma raiz frondosa, uma raiz que dê sustentáculo. A gente pode dizer, a raiz de uma árvore está para a realidade do nascimento, porque quem primeiro vem no desenvolvimento de uma espécie é a raiz. Isso no tocante à árvore. Pois bem, Deus nos dava a visualização de um presépio e de modo muito claro, um sol brilhando, a estrela também, os reis magos indo ao encontro do menino Jesus. E um dos seminaristas da coordenação dizia o seguinte: Deus está nos dando a graça de nascer de novo. Veja, Deus já tinha falado para a gente a firmeza da raiz de uma árvore, estava falando no outro dia também sobre nascer de novo, só que agora com a imagem do presépio. E a gente teve o discernimento
de que no próximo ano nós deveríamos realizar o Renasce na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. E daí a gente pediu ao bispo referencial, no caso Dom Alberto Taveira, que pudesse entrar em contato com Dom Jaime, para ver se Dom Jaime acolheria o Renasce naquele ano em sua diocese. Pois bem, o pregador do Retiro da Coordenação, o padre Reginaldo, lá da Arquidiocese de Palmas, ele dizia para nós, noutro momento de oração, porque é um retiro de uma semana, e ele fazia a seguinte pergunta: seminaristas, vocês estão dispostos a abraçar a cruz com Cristo? Vocês estão dispostos a deixarem tudo e abraçar a cruz? Eu me recordo que ele citava o livro do Apocalipse, onde a palavra de Deus nos diz: você tem que ser quente ou frio, porque se você for morno, Deus haverá de te vomitar. Você tem que se decidir na sua vocação. Você não pode ficar em cima do muro. E era assim que o pregador partilhava conosco. Você tem que se decidir, mas se decidir abraçando a cruz. E lá na frente vocês vão entender o porquê da cruz. Pois bem, e ele dizia mais: escreva no caderno o que nosso Senhor está falando ao coração de cada um, e falando de modo particular. Amados, o amor de Deus é universal, mas a voz de Deus é individual, é para você. Porque Ele chama quem quer, quando quer, como quer. Então, um retiro é sempre a desculpa que Deus nos dá para fazer arder o nosso coração, para que o nosso coração se renda à voz de Deus. Por isso que o padre Reginaldo naquela ocasião dizia: escreva no caderno se você está disposto a abraçar a cruz com Cristo, mas não fique em cima do muro. Porque quem fica em cima do muro, um pé lá e um pé cá, sim e não se decide por Cristo. E veja, a palavra que norteava sempre o nosso retiro era esta, que eu já citei, Efésios 4:3. Conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Uma visualização, a voz de Deus não gera temor. A voz de Deus, muito pelo contrário, traz paz ao coração, traz segurança. Agora, meus queridos, acontece que a gente vive numa sociedade barulhenta, a gente vive em meio a um contexto de ruídos, em que muitas vezes a gente não escuta no silêncio do coração a voz de Deus. Então, era isso que o padre Reginaldo pedia a nós naquele retiro da coordenação do Renasce. E naquela ocasião, Deus nos presenteava com uma música do coração do Brasil: homens novos se levantarão. Volta a dizer: nascimento, firmeza da raiz de uma árvore. E a música confirmava tudo isso. Homens novos irão se levantar, mas irão se levantar daqui, do coração do Brasil, dizia a profecia através da canção. Pois bem, terminou o retiro da coordenação e no sábado à noite nós fomos fazer um passeio, um momento de fraternidade entre os seminaristas. E no momento de fraternidade a gente foi conhecer uma feira artesanal lá na cidade de Palmas. E naquele momento lá na feira, passeando, o Luiz Gustavo, guarde bem o nome desse seminarista, Luiz Gustavo Essel, ele estava conosco
ali, e ele dizia: gente, vamos parar aqui no meio desta feira e vamos rezar. Pode até colocar aí a foto do Luiz Gustavo. E o Luiz Gustavo, isso, está aí, ó, vocês estão vendo. E Luiz Gustavo dizia: vamos pedir a força do Espírito Santo aqui, porque a nossa vocação, ela também é testemunhada no meio do povo. A graça é para nós, mas é também para o povo. E a gente começou a rezar naquela feira, e de repente os feirantes estavam rezando conosco, e diziam: nossa, de onde vocês são? Cada um com um sotaque diferente. E a gente dizia: nós somos seminaristas, cada um de um estado do país, éramos 27, juntamente também com o padre Edilvan, que nos acompanhava. E daí, naquele contexto, as pessoas ficavam maravilhadas em estarem ali rezando conosco. Terminado este momento, a gente voltou para o seminário, mas o Luiz Gustavo, ele era um seminarista que trazia muita alegria, principalmente nos momentos de fraternidade. Mas neste renasce, neste retiro da coordenação, ele estava muito sereno. Estava em paz, mas estava muito sereno. E daí a gente voltou ao seminário, dormimos, e quando foi no domingo pela manhã, o coordenador disse a nós: hoje a gente vai tomar o café da manhã numa padaria, porque as secretárias do seminário não vêm, e daí a gente vai tomar o café da manhã lá, vamos fazer uma visita à Catedral de Porto Nacional, e depois a gente vai fazer um passeio às cachoeiras de Itaquaruçu. Esta era a nossa programação. Mas antes disso, Dom Alberto tinha ligado para nós, dizendo que Dom Jaime tinha pedido que o Renascem fosse no outro ano e não no ano de 2015. E a gente acolheu aquilo no coração com muita tranquilidade, porque uma coisa é certa: Deus fala através dos nossos superiores. Olha, a voz de um superior, meu querido, minha querida, é voz de Deus para nós. E aí a gente acolheu, e aí pensamos: pronto, então a gente tem que rezar por outra cidade onde deve acontecer o Renasce em 2015. Mas aí já era o domingo, já tinha terminado o retiro da coordenação, e você pode ver fotos agora do retiro da coordenação, desses momentos em que Deus nos reunia, em que Deus nos dava a graça de conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E eu me recordo que na ida até a padaria, dentro de um micro-ônibus, o Luiz Gustavo chegou para mim e disse: Luiz, próximo ano você não estará mais na coordenação. Eu disse: pois é, Luiz, eu já vou ter sido ordenado diácono, não vou estar mais na coordenação do Renasce, mas eu nunca vou deixar de vir ao Renasce. Porque o Renasce, para quem não sabe, meus amados, é um oásis na vida de um seminarista. É um hálito de vida em nossas férias. E eu dizia para ele, aí ele dizia: é verdade, Luiz, eu também, quando eu for ordenado diácono e depois sacerdote, eu sempre vou vir ao Renasce, assim como muitos padres até hoje continuam indo ao Renasce. Pois bem, a gente tomou o café da manhã ali na padaria, e quando a gente entrou no ônibus, no micro-ônibus melhor, estávamos ali para ir uma visita na Catedral de Porto Nacional e depois outro momento de fraternidade nas cachoeiras de Itaquaruçu, no Tocantins. E daí, olha, veio uma chuva torrencial. E uma chuva muito forte, muito forte. E eu lembro que Deus dizia para nós: Deus hoje está mudando os nossos planos. Deus dizia: vocês não vão às cachoeiras hoje, eu vou levar vocês para outra realidade.
E é preciso que a gente esteja sempre com os ouvidos muito atentos ao que Deus pede de nós. E ali no ônibus, eu me recordo que o seminarista Charles, hoje Padre Charles, da Canção Nova, e o seminarista Charles dizia o seguinte: gente, Deus está mudando os nossos planos. A gente pensou no domingo de fraternidade, mas a chuva não está possibilitando, então vamos cantar e louvar. E nós cantávamos 2 canções dentro do micro-ônibus. Prato e louvar foi que eu nasci, e também aquela, é justo que eu te louve, pois para mim é cura e salvação. E Deus fazia com que a gente cantasse isso dentro do ônibus, e aquilo tranquilizava o nosso coração, aquilo trazia muita paz, muita serenidade a nós. E eu me recordo que alguém ligou para o Padre João Paulo, lá da Arquidiocese de Palmas, e perguntou se tinha algum padre no nosso grupo, porque um padre que assistia à Fazenda da Esperança tinha sofrido um acidente, tinha quebrado alguns membros do corpo, braço, perna, tinha caído de uma escada, e não tinha nenhum padre para ir celebrar a missa naquele domingo na Fazenda da Esperança. E o Padre João Paulo disse: não, tem o Padre Edilvan. Então o Padre Edilvan vai com os seminaristas para lá, e a gente vai passar o dia lá na Fazenda da Esperança. Então assim fizemos, mas antes de a gente chegar na Fazenda da Esperança, nós passamos na Catedral de Porto Nacional. E interessante que lá, visitando a catedral, eu me recordo que o Luiz Gustavo, ele entrou no confessionário. E quando ele entrou no confessionário, um confessionário bem antigo, né, próprio de catedrais, e daí ele fechou a cortina e ficou fechando e abrindo a cortina. E eu cheguei para ele e disse: Luiz, rapaz, deixa de brincar com isso. Aí ele disse: não, eu não estou brincando. Ele disse: se a estola estiver para fora do confessionário, é porque o confessionário está, quer dizer, o padre está disposto a confessar, não tem ninguém. Mas se a estola não estiver pendurada no confessionário, o padre está ocupado confessando alguém. E eu dizia: Luiz, deixe de brincar, rapaz, que ele era muito brincalhão. Mas ele dizia: não, presta atenção, eu estou noutra realidade diferente da de vocês todos. Assim dizia o Luiz Gustavo: neste domingo, Deus está me dando a possibilidade de estar noutra realidade diferente de vocês todos. Pois bem, e ele saiu, e daí fizemos uma foto de todo o grupo na Catedral de Porto Nacional. E é interessante que o Luiz Gustavo sempre ia à frente nas fotos. O Luiz Gustavo sempre aparecia na frente, tanto é que ele era aquele que possibilitava muita alegria, muita felicidade ao grupo. Mas nesta foto na catedral, ele fica um pouco atrás e a foto pega só um pedaço do rosto dele. A foto implicava dizer de fato aquilo que ele estava dizendo para nós: neste domingo, Deus está me dando a graça de estar noutra realidade diferente da de vocês. Pois bem, a gente foi à Fazenda da Esperança, participamos da missa com o Padre Edilvan celebrando, e quando terminou a missa, o coordenador William chegou para mim e disse: Luiz, eu não estou bem, eu estou com refluxo, e eu gostaria que na condição de secretário do Renasce, você fizesse às vezes no meu lugar, conduzisse o grupo. E assim eu fiz. E daí nós fomos almoçar, e como a gente não ia ter mais um momento de fraternidade devido à chuva, a gente começou a, na mesa ainda, ouvir os testemunhos dos recuperandos da Fazenda da Esperança. E sentou frente a frente a mim um rapaz que estava com seu pai visitando-o naquele domingo. E o pai dizia para nós, para mim, para o Diogo e para o César:
dizia: tá vendo esse meu filho aqui? Há mais de 10 anos que eu não tenho tranquilidade no Natal. O Natal que eu vim ter tranquilidade foi esse último. Isso era 12 de janeiro de 2014, num domingo. E o pai dele dizendo: o Natal que eu vim ter paz foi esse último, porque meu filho está aqui. E sabe quem é este meu filho que vocês estão sentados à mesa e olhando para ele? É o pior bandido de Palmas. É o maior traficante desta cidade. Já matou, já mandou matar, já traficou, enfim. E aí o pai começou a dizer, mas o pai dizia: eu estou muito feliz, porque o meu filho está aqui. E daí, quando terminou o momento do almoço e a conversa, e aqui eu abro um parêntese, meu querido, minha querida, aproveite sempre os momentos de refeição, porque o momento da refeição é sagrado. O ato de sentar à mesa vem lá do judaísmo, e o cristianismo herdou isso. Tanto é que Jesus institui a Eucaristia à mesa com seus discípulos, porque sentar à mesa é uma questão de partilhar o coração, de olhar nos olhos e de celebrar a vida. Ei, você que agora está me acompanhando, você leva à sua casa alguém que você não gosta para sentar à mesa e tomar uma refeição? É claro que não. Então a gente senta à mesa para partilhar a vida, a gente senta à mesa para dividir o coração, as alegrias e as tristezas. E assim fizemos nós naquele domingo. Mas veja, aquele jovem que estava partilhando conosco nos chamou a ir até o seu quarto. Ele começou a fazer muitas perguntas: como é que vocês tão jovens deixam tudo para ser padre? Como é que vocês, assim, pessoas inteligentes, que têm profissão, largam tudo para ser padre? Então, a nossa vida tocava a vida daquele jovem, daquele ex-traficante, mas ele dizia: a minha vida aqui na fazenda não é diferente da vida de vocês. E eu quero levar vocês no meu quarto. Aí chamou o pai dele: vamos, pai, vamos, seminaristas. Outros seminaristas foram jogar bola, outros foram passear na fazenda, e eu, o Diogo e o César, juntamente com o pai daquele rapaz, fomos até o quarto. E ele abriu a porta do quarto e disse o seguinte: eu sei de tudo que eu já cometi na vida, mas olha aqui para a minha cama e veja o que é que tem. Estava lá a Bíblia, um livro de Chiara Lubich, do movimento dos Socolares, e o texto. E ele dizia: isso aqui é o que está me ajudando a buscar a santidade. Meu irmão, minha irmã, um seminarista dizer isso, um padre dizer isso, um consagrado dizer isso, ou um leigo engajado na igreja, é como que quase normal, porque é próprio da vocação querer a intimidade com Cristo. Mas um ex-traficante de alta periculosidade dizer que está buscando a santidade, sabe o que é isso? Fruto da misericórdia divina. E ele dizia mais: a porta do meu quarto nunca é trancada com a chave, para eu não correr o risco de, me recordando da minha esposa, cair no pecado da masturbação. Gente, você ouvir isso de um cara que traficava, que matava e que agora busca, à luz da misericórdia divina, viver a santidade, eu digo para vocês, meu domingo já tinha valido a pena. O Renascem podia terminar ali, porque Deus já estava mostrando a sua bondade e a sua misericórdia, não somente na vida daquele homem, que dizia que estava buscando a santidade semelhantemente a nós, mas Deus estava dando a nós a graça da unidade. E ele olhou para a gente e disse:
eu gostei tanto de vocês, vocês me falaram tanto com a vida de vocês no almoço, veja, no almoço, que eu vou dar um presente para vocês. E aí ele abriu o guarda-roupa e pegou um livro de canto do movimento dos Socolares e entregou ao Diogo. Diogo tinha sido escolhido na semana anterior, no retiro da coordenação, como o coordenador da música no Renasce. Rapaz, quando ele entregou o livro de canto ao Diogo, Diogo caiu em lágrimas, porque era a confirmação que Deus estava dando que dentro do Renasce, o Diogo deveria sim assumir naquele momento a música. Hoje, Padre Diogo, da Diocese de Bragança Paulista, é cantor. Pode entrar aí no Instagram dele. É Padre Diogo Albuquerque. Então veja, aí ele foi lá, pegou outro presente no guarda-roupa, e era um terço, e entregou ao César. O César tinha sido escolhido como o coordenador da intercessão na semana anterior. E daí foi a confirmação que Deus dava para o César, de que de fato ele deveria abraçar a intercessão dentro do Renasce. E olhou, não tinha mais nada, aí foi lá e pegou um chaveirinho com jacaré. Aí disse, olhe, para você comigo, eu não tenho mais nenhum objeto religioso, mas eu vou te entregar esse jacaré para que todos os dias você lembre de rezar por mim. E aí eu peguei aquele chaveirinho, né, com o jacaré. Estou me recordando aqui do Mateus, viu, Geraldinho? Que gosta muito de animais. E aí peguei aquele jacaré e sempre que eu pego nesse chaveiro, eu rezo por aquele homem. Então, a gente ficou maravilhado naquele domingo. Então, Deus estava falando fortemente ao nosso coração e falando fortemente ao coração daqueles reeducandos. E amado, amada, abro um parêntese para dizer, não tem amor maior do que se deixar alcançar pela misericórdia divina. Quando eu era seminarista, saindo um pouco do testemunho, mas para partilhar, uma vez o meu reitor no seminário lá em Maceió disse, quais dos seminaristas querem ir fazer pastoral nos presídios? Eu levantei o braço e disse, eu quero. Sabe por quê? Porque quando a gente vai ao encontro daqueles que ninguém quer acolher, daqueles que ninguém quer olhar nos olhos, mas esse aqui, ó, quer. Esse aqui, ele transforma a realidade de qualquer pessoa que se renda a ele. Talvez você neste domingo esteja pensando, mas padre, eu sou muito pecador, mas padre, eu tenho buscado a misericórdia e não tenho sentido. Amigo, amiga, se renda, porque quando a gente se rende, a graça acontece. Jesus condena o pecado, sim, mas ele ama verdadeiramente um pecador arrependido. Não há um pecador arrependido que, se curvando à misericórdia do Senhor, não seja alcançado por esta misericórdia. Pois bem, aí saindo da fazenda, já tendo participado da missa, mas nós teríamos outra missa à noite, na paróquia do Padre João Paulo, no distrito de Itaquaruçu, uma realidade naquela época bem desafiante em Palmas, e nós queríamos ir lá para participar da missa com o Padre João Paulo, porque Padre João Paulo já tinha sido coordenador nacional do Renasce. E aí, quando a gente entrou no ônibus, o coordenador disse a nós, isso entrando no micro-ônibus, saindo da Fazenda da Esperança, voltando para o seminário em Palmas. E aí o coordenador disse, antes de vocês irem se preparar para a próxima missa, vocês fiquem no andar térreo do seminário, na sala de visitas, que eu quero falar
3 coisas que Deus coloca no meu coração. Pois bem, chegando ao seminário, a gente foi até a sala de visitas e lá o coordenador disse o seguinte: eu não vou à missa da noite, mas o Luiz, na condição de secretário nacional, vai me representando, e eu não vou porque eu estou com muito refluxo, e Deus está me pedindo para eu ir procurar um médico. E eu me lembro que na noite anterior, eu tinha comido uma pipoca no momento de fraternidade, e a pipoca tinha entrado no meio de um dos meus dentes e tinha pocado o dente. Então, minha boca estava meio inflamada, mas o domingo foi uma bênção que eu nem sentia a dor na gengiva. E aí, quando o coordenador disse, eu vou procurar um médico, eu vou a uma UPA, aí eu pensei, opa, eu vou com ele, acompanho, até porque eu vou cuidar também do meu dente. Aí ele disse, não, Luiz, não precisa ir comigo, o Walter de Recife, hoje também padre, ele vai comigo. Pois bem, isso é o que eu quero dizer em primeiro lugar, que eu não vou poder ir com vocês. Segunda coisa, vocês entrem no ônibus, se apeguem ao manto da Virgem Maria, rezem o terço e o manto de Maria vai cobrir vocês. Eu me arrepio quando eu falo isso. E agora vem o tempo mais forte desse testemunho, né? Se eu parar um pouquinho é porque é muito forte e sempre que eu conto isso me toca muito. E aí ele disse, entre no ônibus, se apegue com o manto da Virgem Maria e ela vai cuidar de vocês. E terceiro e último ponto que o coordenador diz, vão para a missa e comunguem. Olha lá, estou todo arrepiado aqui. Comunguem como se fosse a primeira ou a última missa que Deus está dando a graça de vocês participarem. Na quinta-feira, no retiro da coordenação, Deus tinha pedido a nós confissão. E o coordenador disse, ninguém daqui vai participar do Renascem sem se confessar. Porque a confissão é a graça abundante que vem em auxílio à nossa natureza, para que a gente esteja em comunhão com Deus. E todos estávamos em estado de graça. Então, aquelas profecias não trouxeram medo. E aqui eu repito, amado, amada, Deus fala pela voz de um superior. Ei, filho, Deus fala pela voz do seu pai e da sua mãe. Padre, mas eu não concordo com meu pai e com a minha mãe, são de outra realidade. Escute seu pai e sua mãe, é voz de Deus para você. Eu não gosto do pároco da minha paróquia, da minha comunidade. Escute seu pároco, escute seu bispo, é voz de Deus para você. Eu não gosto do fundador, eu tenho dificuldade com alguém que me coordena na comunidade. Escute-o, escute-a, é voz de Deus para você. Estava ali um seminarista, no mesmo patamar que o meu e que os outros, mas era o nosso coordenador. Então a gente obedecia ao seminarista coordenador. E obedecendo, a gente ouviu o que Deus queria de nós. Aquilo trouxe paz, trouxe serenidade e não nos causou medo em nenhum momento, não. Porque profecia não causa medo. Profecia causa tranquilidade. Pois bem, quando a gente entrou no ônibus já no final da tarde, nós fomos a Taquarussu, passamos no aeroporto de Palmas, buscamos 2 seminaristas que já tinham chegado, porque na segunda ia começar o Renascem propriamente dito, e daí a gente começou a subir uma serra, e uma ladeira bem íngreme, e a gente olhava para um lado e para outro, era só penhasco. Eu olhava assim para um lado, penhasco com pedra. Me recordo que eu estava sentado do lado esquerdo, e eu olhava para o lado esquerdo, penhasco com pedra. Olhava para o lado direito, penhasco com árvores.
E a gente subindo. E o padre de lá vivia num contexto tão desafiante que ele subia sempre essa ladeira de moto, ia para Taquarussu de moto. E quando a gente chegou lá na igreja que o padre João Paulo estava como pároco, participamos da missa, e eu me recordo que o Luiz Gustavo esqueceu a túnica dele. E não participou da missa naquele momento com a gente. Ele não participou da missa e os outros todos participaram. Recortes, é como que ele já estivesse em outro patamar. Estão se lembrando? Pois bem. E aí no final da missa, eu coordenando o grupo, a pedido do coordenador, fui lá e eu disse para o povo daquela comunidade: a partir de amanhã, Palmas vai receber seminaristas do Brasil inteiro. Mais de 150 seminaristas e também sacerdotes que vão passar a semana em retiro aqui em Palmas. Então, rezem uma Ave Maria por nosso retiro. E eu lembro que o padre João Paulo, depois da minha fala, disse: Luiz, o povo daqui não vai rezar somente uma Ave Maria. O povo daqui vai rezar o terço, todos os dias, por este retiro que vai acontecer. Veja, o terço. Pois bem, agradecemos ao padre João Paulo e fomos para o salão paroquial para o momento da janta. E no momento do jantar, o Luiz Gustavo chegou e disse: eu quero conduzir um momento de oração com vocês. Desde o momento da manhã, o Senhor dizia que estava mudando os nossos planos. O Senhor está, desde o momento da coordenação, do retiro da coordenação, pedindo a nós a graça de nascer de novo. Então vamos agradecer a Deus por este domingo. E nós cantávamos: é justo que eu te louve, pois para mim é cura e salvação. Para te louvar foi que eu nasci. Veja, para te louvar foi que eu nasci. E eu lembro que o Luiz Gustavo conduziu a oração em cima desta temática: nascimento, nascer de novo. Do coração do Brasil, homens novos estavam se levantando. E eu lembro que ele começou a rezar, impondo as mãos por sobre a cabeça das pessoas da paróquia que tinham preparado aquele jantar. E aí a gente jantou, e quando deu 11h30 da noite, o motorista, que também era um seminarista do Renascem, ele chegou para mim e disse: Luiz, vamos recolher a turma e vamos voltar para o seminário, porque amanhã cedo o micro-ônibus vai ter que estar no aeroporto e também na rodoviária para buscar os que estão chegando para o Renasce. E daí a gente entrou no ônibus. E quando a gente entrou no ônibus, a gente já tinha rezado o terço quando nós estávamos indo à missa, conforme o coordenador tinha pedido para nós. E quando a gente entrou no ônibus para voltar para o seminário, eu lembro que me deram uma cruz processional. Daqui a pouco essa cruz vai aparecer aqui numa foto. E disseram: Luiz, segure a cruz. Eu digo: não vou segurar, porque eu estou com muito sono. E a gente estava levando essa cruz para o nosso retiro. Amados, foi o único objeto que não se quebrou dentro daquele ônibus. A cruz ficou banhada com o nosso sangue, mas não se amassou. E veja, uma cruz grande, processional. E daí eu vim sentado na segunda fileira do lado do motorista. Estava com sono, mas eu vinha conversando com o Diego, hoje padre Diego, lá de Vitória, no Espírito Santo. E aí, enquanto nós estávamos conversando, e eu quero frisar aqui, o ônibus vinha devagar. Só que era noite, muita neblina, e quando começou a descer aquela ladeira bem íngreme, eu vi que o ônibus perdeu o freio. E o ônibus perdeu o freio, e eu sempre tive medo. Eu abro um parêntese para dizer: eu sempre tive medo de dirigir. E aí, quando eu vi aquele ônibus perdendo o freio, mas é algo assim, de fração de segundos, é muito forte. Eu lembro que eu coloquei a mão aqui na poltrona da frente e eu disse: misericórdia, Jesus.
E aí o motorista puxou o freio de mão. Quando ele puxou o freio de mão quebrou. Claro, uma serra, e o ônibus perde freio descendo com tudo. O freio de mão quebrou e ele pensou, e agora, eu vou colocar esse ônibus onde? Ele podia jogar o ônibus para a direita ou para a esquerda, só que tanto a direita quanto a esquerda era composto de penhasco. Para a direita era um penhasco com pedras, para a esquerda era um penhasco com árvores. O seminarista que estava dirigindo nunca tinha ido nessa região. Só que ele viu uma estrada de barro, a gente diz assim aqui no Nordeste, não é? Uma estrada de barro cheia de costela de vaca, que são aquelas dobras que ficam numa estrada de barro. E ele jogou o ônibus para lá, achando que era para uma comunidade rural. Não era. Era para um mirante de 100 metros de profundidade. E quando o ônibus pegou aquela estrada de barro e as costelas de vaca, o ônibus começou a fazer isso aqui, ó. Vira, não vira, vira, não vira. E eu sabia que aquele ônibus ia virar. Só que a gente nunca imaginava que ali à nossa frente tinha um penhasco de 100 metros de profundidade. Amados, tinha um carro assim no mirante. E o carro, quando viu o ônibus vindo com tudo, saiu imediatamente. O ônibus bateu no mirante. E quando o ônibus bateu no mirante, estávamos todos sem cinto de segurança. E aqui eu abro um parêntese: nunca entre num veículo, quer seja ônibus, quer seja um carro, sem colocar o cinto de segurança. E aí só estava com o cinto de segurança o motorista e o padre Edilvan. E aí quando o ônibus bateu naquele mirante, começou a cair, quer dizer, virou assim de frente e começou a capotar. O para-brisa estourou. O seminarista César, que tinha sido escolhido coordenador da intercessão, que no domingo à tarde tinha ganhado um terço para rezar por aquele homem da fazenda e para rezar por nós na condição de coordenador da intercessão, estava sentado no motor do ônibus, foi jogado para fora do ônibus, foi o primeiro a ser jogado, e ele caiu assim na serra. O ônibus passou por cima dele, mas ele disse que sentiu assim, ventilando o ônibus. Passou por cima dele, não o esmagou. E quando ele olhou para trás, viu o ônibus capotar com a gente. Ele estendeu os braços e começou a rezar: Senhor, salva meus amigos, porque eles querem ser padre. O seminarista César, na hora da dor, vendo aquele ônibus capotar conosco dentro, só pedia isso a Deus. Cada um que estava dentro daquele ônibus tinha um sonho sacerdotal. Cada um que estava dentro daquele ônibus sentia que Deus queria torná-los sacerdote. E ele orava em línguas com as mãos estendidas e dizia: Senhor, salva meus amigos, porque eles querem ser padre. Só isso. E nós dentro do ônibus, eu sentia, eu estava acordado, uns estavam dormindo, outros não. O ônibus capotou uma vez, e enquanto o ônibus capotava, nós éramos jogados para um lado e para o outro. E o ônibus amassou mesmo. Capotou uma vez, capotou uma segunda vez, capotou uma terceira. E na segunda vez, um ferro ou algo bateu na minha cabeça e entronchou, fez isso aqui na minha cabeça. E quando o ferro bateu, eu digo: Jesus, morri. Foi o que eu imaginei na hora. Eu digo: o ferro bateu, quebrou meu pescoço, morri agora. Mas quando o ônibus capotou uma terceira e parou, aí eu botei a mão assim no pescoço, né? Vi que estava vivo. E na hora, o discernimento da palavra do coordenador: se apeguem com o manto da Virgem Maria. E aí eu lembro que um dos seminaristas, hoje também padre, ele dizia: gente, esse ônibus vai explodir.
o combustível está caindo aqui nas minhas pernas, eu estou enganchado, e a gente ouvia o barulho. O combustível caindo, e ele dizendo, vamos sair. Eu, calma gente, calma. Vamos rezar uma Ave Maria, era só o que a gente conseguia rezar naquele momento. Vamos rezar uma Ave Maria, para que Nossa Senhora nos dê a graça da gente sair deste ônibus. Não vamos nos desesperar. E aí tinha uns que estavam dormindo, isso era 11h30 da noite, e achavam que era um pesadelo. O que é isso? É um pesadelo? Não, aí o motorista disse, não, a gente sofreu um acidente, estamos embaixo do ônibus, mas calma. Pode colocar aí as imagens do ônibus. E aí, e foca aí nessa imagem um pouco. Era um penhasco de 100 metros de altura. E daí, meus amados, a gente rezou a Ave Maria, e eu lembro que tinha um seminarista que estava vestido com a batina, e o tecido da batina é preto, geralmente é grosso, e ele estourou uma das janelas do ônibus e conseguiu sair. Nisso, o César, que tinha ficado lá na planície, que foi o primeiro a ser jogado, ligou para o coordenador que tinha tido refluxo e que disse que não ia, porque Deus estava pedindo que ele não fosse. E o coordenador, que estava dentro de uma UPA, se tratando naquele momento, acionou bombeiros, enfermeiros, médicos. Veja como Deus cuida dos seus, meus amados. William tinha que adoecer naquele domingo com refluxo para ficar em Palmas. O César tinha que ter sido escolhido intercessor e ter caído ainda lá na planície para ligar, para dizer ao outro que estava lá, e o outro acionar todo um aparato para nos socorrer. E eu lembro que eu fui o 8º a sair daquele ônibus, se arrastando. E todos que saíam, quando olhava para o ônibus, olha, eram 100 metros de altura. O Corpo de Bombeiros de Tocantins confirmou isso. A gente caiu 30 metros. Por quê? Capotou uma vez, segunda, na terceira capotagem, o ônibus bateu nessa árvore aí que vocês estão vendo e virou a árvore, e a raiz da árvore, de tão frondosa que era, abraçou, segurou o ônibus. Irmão, irmã, você que está me acompanhando desde o início, se recorda da visualização que Deus tinha nos dado, que estava naquele retiro dando a nós a firmeza da raiz de uma árvore. Está aí, ó. Pode colocar as outras fotos do ônibus. O ônibus ficou com os pneus para o alto. Aquela raiz abraçou o ônibus. Aquela raiz segurou a vida dos seminaristas. E eu me recordo que eu saí com muita falta de ar, muita pancada no tórax, no abdômen. Eu achava que eu ia morrer. A sensação que eu tinha de que eu iria morrer. Porque podia estar tendo uma hemorragia interna, não é? O sangue escorrendo. Tive um corte profundo aqui do lado direito da cabeça. O sangue escorrendo. Mas eu queria morrer rezando. E eu disse para o cara do Corpo de Bombeiros, me leve até a planície e me ajude a me ajoelhar, porque eu quero morrer rezando. O meu sonho é ser padre, mas se eu não chegar a ser padre, terminei o seminário em dezembro, o mês passado. Se eu não chegar a ser padre, mas eu quero nesta noite morrer rezando. Eu estava em estado de graça e eu queria morrer orando. E aí eu lembro que o Corpo de Bombeiros me levou até a planície. Quando eu cheguei na planície, a cena era essa. O César, meu Deus, salva meus amigos que eles querem ser padre, e orando em línguas. E eu disse, moço, me ajuda aqui. Me ajoelhei. E quando eu me ajoelhei, eu ergui os braços para o céu. E eu disse, Senhor, obrigado pelo dom da minha vida. Eu só tinha que agradecer a Deus, não queria mais outra coisa, só agradecer. E quando eu olhei para o céu, vinha uma estrela e brilhava assim fortemente. Lembra da cena do presépio? Sol, estrela.
A estrela brilhava assim na minha direção e dizia: você não vai morrer, porque você vai ser padre para neste mundo levar muita gente para Deus. E aí, isso é muito forte, gente. Numa circunstância de medo, de sangue escorrendo pela cabeça, eu ouvi a voz de Deus através daquela estrela: você e outros teus amigos não vão morrer, porque daqui do coração do Brasil, homens novos estão se levantando. E aí, assim que eu tive esse discernimento, minha vista começou a escurecer, e eu pedi o auxílio de alguém do corpo de bombeiros, e a enfermeira começou a gritar comigo: não durma, não durma, não durma, porque pancada na cabeça não pode dormir, senão pode ter um ataque e falecer ali. E daí, meus amados, me colocaram, ela disse: está com força nas pernas? Eu disse: sim, a minha pancada foi do tórax para cima. Ela disse: então vamos colocar você em uma das ambulâncias. Olha a cena na ambulância. Era um seminarista deitado com a clavícula toda exposta e quebrada, outro no chão da ambulância, porque não tinha mais água, tendo convulsão, e eu que podia sentar sentado naquele banquinho da ambulância, e eu só me lembrava: o manto de Maria, o manto de Maria. E sabe o que eu dizia naquele momento? Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Era o que eu rezava, porque eu não aguentava proferir outra oração, não. Era só dizendo: Nossa Senhora, cuida de nós, porque a cena era terrível, o sofrimento era tamanho, e eu só conseguia dizer: pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Diz que os caras lá da Fazenda da Esperança, quando souberam do acidente, eles queriam sair da fazenda e nos socorrer, porque a gente tinha sido voz de Deus para eles naquele domingo. Diz que eles ficaram agoniados querendo ir nos socorrer. Já passava da meia-noite e muita gente chegando lá no Mirante para nos socorrer. E quando nos levaram para um posto de saúde, para os primeiros socorros, aí o corpo vai esfriando e as dores vão chegando. E aí me colocaram numa maca. E quando me colocaram numa maca, eu olhei para o céu e as estrelas no céu faziam isso aqui, ó, um manto. De quem eu me lembrei? O manto de Nossa Senhora Aparecida. E lembrei da voz do coordenador, de que aquele manto estava nos cobrindo. E eu tinha certeza de que Deus estava conosco e Deus estava ali nos conduzindo. E aí no distrito de Itacoaruçu, e aí vem a parte cômica do testemunho, aquele monte de seminarista ensanguentado ali, tendo os primeiros socorros. E eu lembro que eu estava com uma camisa de botão e outra por baixo, e comecei a ter falta de ar, e a ter convulsão. Só que eu nunca tinha tido isso. Aí lá vem a enfermeira com um manto térmico. O que foi que eu lembrei? Aquela cena que a gente vê do IML, né? Para cobrir defunto. E quando eu estava lá tendo a convulsão e ela me cobre com aquele papel laminado, eu não mexia mais nada, né? Estava com o corpo todo imóvel lá, e eu dizia: não estou morto não, eu estou vivo. E ela diz, aí pronto, foi riso da turma e o povo, e foi bom que foi uma terapia, porque todo mundo sorria naquele momento, e aliviava um pouco a dor. E ela disse: não, seminarista, você não está morrendo, a gente não está te levando para o IML. Você está tendo convulsão e a sua temperatura do corpo está diferente da temperatura ambiente. E daí, meus amados, nós somos conduzidos para o Hospital Geral de Palmas. E quando a gente estava sendo conduzido, e aí já era uma ambulância para cada um dos seminaristas, eu lembro que naquela noite, no Fantástico, tinha tido uma notícia de que o Papa Francisco tinha escolhido Dom Orani como cardeal. E veja como os profissionais da saúde são inteligentes e são treinados para isso. E aqui eu quero louvar neste domingo da misericórdia por todos os profissionais da saúde, sobretudo aqueles que estão
trabalhando nesta pandemia. Porque não é apenas um treino, mas são os cuidados de Deus por quem está sofrendo. E eu dizia, minha filha, eu não estou com medo de morrer. Eu dizia para a enfermeira. Mas ela entrou no meu mundo, trouxe aquela notícia, eu era seminarista, então trouxe a notícia de Dom Arani para me despertar, para eu não dormir, porque eu tinha tido pancada na cabeça. E aí ela começou a falar de religião e tal, e eu dizia, não minta não, eu estou em risco de morte, veja que sabedoria. Aí ela dizia, estamos cuidando de você. Ela nem dizia que sim, nem que não. E aí era a voz de Deus serenando também o nosso coração. Porque, meus amados, na hora da cruz, quando a cruz pesa, quando o sofrimento chega, o nosso humano, por mais que a gente creia, o nosso humano quer falar. E ela dizia, eu não sei o que é que está acontecendo aí dentro de ti, mas a gente está cuidando de você. E aí fomos para o Hospital Geral, tivemos os primeiros socorros, e na madrugada a gente fazia a chamada naquele hospital. Não tinha mais leito, fomos atendidos no corredor. E eu lembro que colocaram um curativo na minha cabeça, mas o médico só veio suturar a minha cabeça, só veio pontear a minha cabeça às 6 da manhã. Porque tinha pouco médico em plantão naquela noite e tinha muitos seminaristas acidentados que precisavam de cirurgia urgente. E eu lembro que faltou anestesia no hospital público naquele contexto. E o médico ponteava a minha cabeça de manhã e sem anestesia, viu? E dizia, moço, se eu não acreditasse em Deus, eu teria acreditado nesta madrugada. E eu dizia, por que, doutor? Ele disse, porque a curva onde vocês caíram, depois você pode entrar lá no Google e ver, é chamada curva da morte. Famílias inteiras vêm dos passeios lá de Taquarussu, perdem o freio, caem lá, morre todo mundo. Como é que um micro-ônibus cai e vocês estão vivos? Só pode ser Deus. Porque enquanto eu atendo aqui no hospital, já atendi muitos acidentes, as pessoas geralmente não sobrevivem. E ele dizia isso para a gente. E eu lembro que de manhã cedo eu liguei para minha família para dizer que eu estava bem, já era notícia no Bom Dia Brasil, já era notícia na TV Canção Nova, o Brasil inteiro rezando por nós, um seminarista de cada estado do país e os outros chegando para o retiro, chegando no aeroporto, chegando na rodoviária e sem entender e vendo a notícia, a coordenação do Renascem foi acidentada e tal. E eu lembro, meus amados, que a gente fazia a pergunta, cadê o Luiz Gustavo? Estamos sentindo falta de um. Éramos 27, mas só somos 26. E uma enfermeira chegou e disse, não, o caso menos grave foi para a UPA. Aí a outra disse, não, tinha que vir para cá. Então naquela conversa a gente sabia que tinha acontecido alguma coisa com Luiz Gustavo. E aí, quando um seminarista de Maceió me ligou e disse, o Luiz Gustavo faleceu, eu comecei a chorar. Os outros também, à medida em que souberam, começaram a chorar. E lá vem uma enfermeira, tragam uma psicóloga para atender esses seminaristas, porque eles estão chorando. E aquele choro era, claro, da saudade, porque a gente não queria sair daquele acidente sozinhos. Queríamos que todos tivessem saído vivos. E aí eu lembro que chegou um seminarista já para o retiro, que já estava lá com Dom Pedro, com Dom Alberto, com a Cátia, que era coordenadora da RCC naquele momento. E o seminarista disse para aquela enfermeira, deixa os meninos chorar, porque eles precisam viver o luto, eles precisam viver a perda de um amigo. E aqui eu digo para você, meu amado irmão, minha amada irmã, quando a gente chora diante da dor, quando a gente pede socorro, quando a gente partilha o que a gente está sentindo e diz, estou com medo de morrer, eu estou com medo disso,
está doendo, a minha cruz está pesada, alguém morreu e eu estou sentindo. Quando a gente partilha, na partilha está a cura. O seminarista Luiz Antônio, pois, tinha medo de dirigir. Hoje dirijo para todo e qualquer lugar, para a honra e glória do Senhor. Por quê? Porque eu vivi a minha cruz, eu acompanhei aquele acidente, eu pedi socorro, eu sofri a demora de Deus naquela noite. Então, não se trave diante do sofrimento, partilhe, porque quando a gente coloca tudo na misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus nos alcança. Pois bem, a gente já vai chegando ao fim, e daí os bispos foram ligar para a família do Luiz Gustavo. E quando ligaram para a família do Luiz Gustavo, começaram a dizer, de longe, né? Seu filho estava no retiro da coordenação e tal, isso conversando com a mãe dele. E enquanto conversavam com a mãe dele, o bispo chegou e disse, o seu filho está no céu. Aí a mãe dele disse, eu sabia. Aí disse, como a senhora sabia? Veja o que é coração de mãe. A mãe dele disse, ontem à noite, 11h30 da noite, eu estava aqui em casa, isso ela lá em Florianópolis, o Luiz Gustavo e a gente lá em Palmas. E ela disse que começou a sentir algo estranho no coração, que estava inquieta, pegou o terço e foi rezar o terço. Veja o se apegar ao manto de Maria. E aquela mãe foi rezar o terço. E quando aquela mãe foi rezar o terço, ela dormiu no sofá. E quando ela dormiu no sofá, ela teve um sonho. E naquele sonho, Luiz Gustavo aparecia para ela dizendo, mãe, mãe, não chore por mim, porque eu estou entrando num lugar tão bonito, num lugar que é um jardim. Aqui é tão bonito que se a senhora soubesse como aqui é bonito, a senhora não choraria por mim. Luiz Gustavo estava entrando no céu. Luiz Gustavo estava sendo sacerdote naquela noite, no coração de Deus. E daí perguntaram à mãe dele se o retiro poderia acontecer. E a mãe dele disse, sim, o retiro pode acontecer. Porque meu filho amava esse retiro. Vocês vão velar aí em Palmas o corpo do meu filho. E na terça-feira vocês trazem para Santa Catarina. E assim foi feito. Eu não fui à abertura do retiro. Eu só cheguei no retiro na quarta-feira, porque eu fiquei 3 dias hospitalizado. Mas disse que foi muito forte, teve que a missa não ser mais no seminário, mas sim numa igreja maior lá em Palmas. E daí quando pegaram o caderno do Luiz Gustavo, para reunir e levar com as coisas dele junto com o corpo para a família, o caderno estava aberto na página que o coordenador tinha feito aquela pergunta. Você está disposto a abraçar a cruz com Cristo? Estava lá escrito, me sacrifico por causa dos outros, por um bem maior. Veja, me sacrifico por causa dos outros, por um bem maior. E tinha outra frase, devo deixar tudo pelo todo. Luiz Gustavo foi o único que faleceu no acidente, mas ele foi sacerdote no coração de Deus. E na quarta-feira, quando eu cheguei no retiro, o Padre Roger da Canção Nova pregava o retiro nacional, né? Pode colocar aí as fotos do retiro. Quando eu cheguei, eu pedi para rezar com a cruz. Olha eu aí segurando a cruz, com o corte na cabeça. Claro, estávamos ainda no clima daquele acidente, mas eu quis rezar com essa cruz, porque foi o único objeto que não se quebrou, que não teve nada. A cruz ficou banhada com o nosso sangue. E daí, meus amados irmãos, a gente rezou, pode mostrar aos demais seminaristas,
rezando, aí o Diogo rezando. Aí foi a missa de corpo presente do Luiz Gustavo. E também tem outra foto aí, a gente rezando diante da cruz, todos nós. Isso, tá aí. Os 26 sobreviventes. Só faltam 2 ser ordenados sacerdotes. Só faltam 2 ser padre. Eu hoje sou padre. Tenho 5 anos de sacerdócio para a honra e glória de Deus. Na minha paróquia, os meus paroquianos sabem disso. Logo quando eu cheguei na paróquia, celebrando uma missa campal, uma linha de maçaranduba caiu também na minha cabeça. Do lado direito, no mesmo lado do corte aí que vocês viram, e não atingiu o meu crânio. Não tenho sequela nenhuma do acidente. Não tenho trauma nenhum do acidente. Entro de carro, entro de ônibus. E Deus curou também a família do Luiz Gustavo, porque o pai começou a culpar Deus, porque levou meu filho, que queria ser sacerdote, no ano seguinte. O retiro que era para ser em Natal, e Deus já tinha colocado no coração de Dom Jaime que fosse em 2016 e não em 2015, era porque Deus queria o renasce da ressurreição na terra do Luiz Gustavo. Tem aí a foto nossa com a família do Luiz Gustavo. Aí, ó, na casa dele, os pais dele estão aí nesta foto. Os pais, parentes também. E Deus curava o coração daquela família porque Luiz Gustavo foi sacerdote no coração de Deus. E os outros sobreviventes estão sendo ordenados porque Deus quer, com o nosso testemunho, salvar a muitos. Irmão, irmã, eu quero dizer para você, não fuja da sua cruz. Volta lá na cena da cruz, dos 26, segurando aquela cruz. Não fuja da sua cruz, porque quando a gente não foge da cruz, a vitória é certa. Nunca duvide de que Deus fala conosco pela palavra, pela Eucaristia e por outros meios de sua revelação. Mas para isso, a gente precisa abraçar a cruz. Essa música, e a gente vai cantar um trecho dela, me sacrifico por causa dos outros, porque aquela frase do Luiz Gustavo virou canção de ordenação sacerdotal em várias ordenações neste país, sobretudo de seminaristas procedentes da RCC. Tem se cantado esta música. Por quê? Porque esta música é entregue, é oferta de vida. E eu digo para vocês, combatentes, enquanto eu viver, eu quero anunciar Jesus. E anunciar Jesus com coragem, com força, mesmo, presta atenção, mesmo diante das minhas cruzes. Mas a gente precisa abraçar a cruz, porque quando a gente abraça a cruz, a gente chega à ressurreição. Da cruz à luz, da cruz à misericórdia, porque o que Deus diz se cumpre, é vida, é força, é coragem. Isso aqui não é uma energia, isso aqui é um fato. Sabe por quê? Porque nós rendemos-nos à misericórdia de Deus. Talvez você nunca foi acidentado, não. Talvez você nunca passou por um momento de derramamento de sangue, não. Mas talvez hoje, neste domingo da misericórdia, você esteja se questionando. Talvez neste domingo da misericórdia, você acha que Deus está distante de ti, que Deus não está do teu lado, de que Deus não está abraçando a sua cruz. Irmão, irmã, em nome de Jesus, abrace a sua cruz, não fuja dela. Porque quando a gente abraça a cruz, com coragem, com fé, a misericórdia de Deus nos sustenta e nos leva a celebrar a vitória. Vamos cantar juntos esta canção. E a gente já vai preparando o nosso coração para receber Jesus, a misericórdia por excelência, que vem nos visitar. Me sacrifico por causa dos outros, por um bem maior, meu bem maior.
meu bem maior, tocou o meu coração desde criança. A Ele eu dei o meu sim. Baseado nos escritos do Luiz Gustavo. Entrego ao Senhor a sua obra com alegria. Com alegria responda ao chamado que Ele me fez. Jesus, recebe o meu sim. Ergue teu braço e canta conosco. Eu vou ao teu encontro. Vou ao teu encontro. Levo o sacerdócio. Levo o sacerdócio dentro do meu coração. Eu vou ao teu encontro. Na certeza que eu tenho. Na certeza que eu tenho da minha vocação. Me sacrifico. Irmão, irmã, me sacrifico. Estamos nos aproximando da hora da misericórdia. Se lance no coração de Deus. Deus hoje toca no teu coração para que você não fuja da sua cruz, mas a tua perseverança diante da cruz fará com que você contemple a vitória, a terra prometida. Não fui eu, não foram os outros que escolhemos ser padre, mas foi Deus que nos escolheu, assim como Deus te escolheu para uma missão. Então diga: Senhor, eu estou aqui na tua missão familiar, na tua missão profissional, na tua vocação. Dê um sim ao Senhor. Eu vou ao teu encontro. Levo o sacerdócio dentro do meu coração. Eu vou ao teu encontro, na certeza que eu tenho da minha vocação. Eu vou ao teu encontro. Eu vou ao teu encontro. Levo o sacerdócio dentro do meu coração. Eu vou ao teu encontro, na certeza que eu tenho da minha vocação. Renascem todos os dias. Renascem todos os dias o amor e a alegria de servir a ti. Renascem todos os dias a fé e a esperança que eu tenho em ti. Renascem todos os dias o amor e a alegria de servir a ti. Renascem todos os dias a fé e a esperança que eu tenho em ti. Jesus, eu vou ao teu encontro. Levo o sacerdócio dentro do meu coração. Eu vou ao teu encontro, na certeza que eu tenho da minha vocação. Irmão, irmã, não tenha medo. Não tenha medo de ser católico. Não tenha medo de dizer sim ao Senhor na alegria ou também na tristeza, na saúde ou na doença. Porque quando a gente se entrega ao Senhor, a gente vai ao encontro dele e assim a gente é feliz e leva esta felicidade aos outros. Depois você pode ouvir e rezar com esta música, está lá no meu YouTube, Padre Luiz Antônio Guimarães, ou publicar também no Instagram, Padre Luiz Antônio Guimarães, para que você reze com esta canção, para que você se deixe conduzir pela misericórdia e que você saiba, o nosso Deus é um Deus amoroso, um Deus próximo que caminha conosco. Amém.